Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores e, sem dúvida, mais complexos escândalos financeiros da história recente do Brasil. Vamos falar sobre a ascensão e a queda, assim, espetacular do Banco Master. Olha, tudo isso começa a se desenrolar na noite de 17 de novembro de 2025. Imagina a cena. O banqueiro Daniel voa caro lá no aeroporto de Guarulhos se preparando para embarcar em um dos seus jatinhos. Destino? Malta. Parecia só mais uma viagem de negócio, sabe? Uma coisa normal para ele. Só que essa viagem nunca aconteceu. Em vez do avião decolar, o voo caro foi cercado por agente da Polícia Federal e preso. Ali mesmo, na sala de embarque. E essa prisão, meus amigos, foi o estopim. Foi o que começou a desvendar uma fraude bilionária que ia abalar as estruturas de poder no Brasil. Para a gente entender como é que se chegou nesse ponto, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Então, a prisão do Volcker deu o pontapé inicial na Operação Compliance Zero. Uma investigação gigantesca sobre o colapso do banco dele, o Banco Master, e toda a teia de poder que parecia proteger tudo aquilo. Não deu outra. No dia seguinte, o Banco Central já decretou a liquidação do banco. Fim de jogo. A pergunta que fica é como um banco que parecia tão sólido, que cresceu tão rápido, simplesmente implodiu de uma forma tão dramática? A resposta, como a gente vai ver, estava no próprio modelo de negócios dele. A ferramenta principal de todo esse esquema era uma sigla bem conhecida, o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. É bem simples, na verdade. Quando alguém compra um CDB, na prática está emprestando o dinheiro para o banco e, claro, esperando receber uns juros em troca. E aqui é que estava a isca. Pensa só. Enquanto os grandes bancos ofereciam retornos na casa dos 100% do CDI, que é a taxa de referência do mercado, né? O Master ia lá e prometia até 150%. Essa promessa de lucro fácil, de dinheiro rápido, atraiu mais de 1,5 milhão de clientes. Gente que injetou bilhões no banco, acreditando piamente que estava fazendo o negócio da China. O esquema funcionava como um ciclo vicioso, uma bola de neve. O banco pegava o dinheiro desses investidores e criava carteiras de crédito falsas, de mentira, só para inflar o patrimônio artificialmente. Com um balanço que parecia super robusto, ele conseguia autorização para pegar ainda mais dinheiro, vendendo mais e mais CDBs. E o resultado disso, um crescimento que parecia de outro mundo, mas que era totalmente artificial. Em 5 aninhos, o patrimônio do banco cresceu mais de 2.000%. Tudo isso construído sobre uma base que simplesmente não existia. Era um castelo de cartas. Mas, olha, um esquema desse tamanho não se sustenta só com um número falso em planilha. Para conseguir operar assim debaixo do nariz de todo mundo, o Banco Master precisava de proteção, precisava de muita influência nos mais altos escalões do poder lá em Brasília. Antes do colapso total, teve uma tentativa bem controversa de vender o banco para o Banco de Brasília, que é uma instituição pública. Muita gente no mercado enxergou aquilo como uma manobra clara de resgate com o dinheiro público. Mas, felizmente, a coisa foi bloqueada pela atuação técnica do Banco Central, que viu o risco. E para conseguir navegar esses acordos e pressionar pelos seus interesses, o Vorcaro, ele cultivou uma rede de aliados políticos poderosíssima. A gente está falando de nomes de peso de vários partidos que ou foram contratados ou agiram a favor do banco. Não é à toa que nos bastidores o banco ganhou o apelido de o braço financeiro do Centrão. É aquele mesmo bloco de partidos do Congresso, bem conhecido por negociar apoio em troca de vantagens. E essa teia de influência não parava no Congresso ou no Executivo, não. Ela ia muito além. Ela se estendia diretamente ao topo do sistema judiciário brasileiro, o que levantou, claro, um monte de questões sérias sobre conflitos de interesse. Várias reportagens começaram a revelar ligações financeiras e até pessoais bem significativas entre o banco e figuras do Supremo Tribunal Federal. O escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, tinha um contrato milionário com o Master e o ministro Dias Toffoli, que era o relator do caso no STF, viajou com um advogado envolvido no esquema e familiares dele tinham negócios com fundos ligados ao escândalo. Complicado. A imprensa internacional, como a famosa revista The Economist, chegou a destacar como essas conexões, mesmo que não provem uma ilegalidade, acabam arriscando a reputação de uma das instituições mais importantes do país. Isso alimenta aquela percepção de falta de imparcialidade. Ok, com o banco liquidado, com a fraude toda exposta, a pergunta que não quer calar é: quem é que vai arcar com esse prejuízo bilionário todo? Bom, a primeira conta vai direto para o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Esse fundo, que é mantido por todos os bancos, funciona como um seguro para os correntistas. E o resgate para cobrir os depósitos do Mastercard vai ser simplesmente o maior da história do fundo, um valor recorde.
E aqui está o ponto crucial. Isso não foi um crime sem vítimas, de jeito nenhum. A gente está falando de mais de 1.600.000 pessoas e empresas que tiveram dinheiro congelado e que agora dependem do FGC para conseguir recuperar pelo menos uma parte do que investiram. E não foram só pessoas físicas, não. Grandes instituições também caíram nessa. Fundos de pensão, aqueles responsáveis por pagar a aposentadoria de servidores públicos, perderam centenas de milhões de reais. O Rio Previdência, por exemplo, que é do Rio de Janeiro, investiu quase R$1 bilhão em títulos desse banco. 1 bilhão! No final das contas, o que a gente vê é um caso clássico de privatização dos lucros e socialização dos prejuízos. O custo da fraude não fica só com os responsáveis. Ele acaba sendo distribuído por todo o sistema financeiro, o que inclui os bancos públicos e pelos fundos de pensão. Isso significa que, indiretamente, o contribuinte, a população, também ajuda a pagar essa conta. Olhando em retrospecto, os veteranos do mercado financeiro dizem que os sinais de alerta estavam por toda parte. Do estilo de vida super extravagante do Vórcaro até os retornos que eram altos demais para ser verdade, as bandeiras vermelhas estavam lá, para quem quisesse ver. O caso do Banco Master, portanto, vai muito, mas muito além de ser só uma fraude financeira. Ele nos força a questionar essa intersecção complexa e muitas vezes perigosa entre dinheiro, política e justiça no Brasil. E nos faz pensar no que acontece quando as fundações que deveriam sustentar todo o sistema são, na verdade, bem mais frágeis do que a gente imagina.